Em momento de pandemia e confinamento, o que se pode falar a respeito de conhecimento? Pode-se falar a respeito do conhecimento em torno das questões envolvendo a moléstia geradora da pandemia, mas também pode-se falar a respeito do conhecimento no sentido amplo do termo, como temos falado. E nesse sentido, as pessoas nestes dias de pandemia, de confinamento, vão procurar fazer atividades em casa. E em relação a essas atividades, uma que nem sempre se lembra de fazer, de exercitar, é a leitura de literatura. Literatura no sentido amplo do termo. Olhar, assistir filmes é bom, ver outras coisas, outras imagens, ler textos em vários lugares, WhatsApp, Facebook, etc. Mas estamos falando especificamente do exercício de ler literatura, porque a literatura, a leitura de literatura, ela trabalha com determinados setores neuronais, cerebrais, de tal forma que acaba sendo positiva no sentido também do funcionamento encefálico, do funcionamento do sistema nervoso. Não apenas como um passatempo, que também é importante, ou o exercitar pura e simples da linguagem, mas o exercitar pura e simples da linguagem é mais complexo do que pode parecer, porque acaba ativando, trabalhando com circuitos cerebrais que nem sempre são trabalhados quando se faz uso de outros meios, outros mecanismos de informação. Então, a leitura, justamente através do exercício verbal, ele é positivo nesse sentido, e inclusive há trabalhos que procuram apontar, como este livro, por exemplo, procuram apontar que a própria evolução da humanidade teve como participação desse processo o desenvolvimento literário, o desenvolvimento de escrever e ler e contar histórias. Até fazendo uso até dessa palavra histórias com E, que não se usa mais em português, usa-se unicamente hoje em dia a história com H, mas em inglês nós temos history com H e story com S, para diferenciar essa história com H, que deveria ser, então, digamos, a história das guerras, dos povos, das culturas, das políticas, etc., e a história com E, que não se usa mais em português, equivalente a story em inglês, que diz respeito a narrativas verídicas ou lendárias, mas de qualquer forma essas histórias que têm começo, meio e fim, digamos assim. Então, isso caminhou no trabalho com o desenvolvimento da humanidade. E juntamente com isto trabalhou, digamos, numa certa triangulação, num processo de colaboração, cooperação entre as pessoas. Então, hoje em dia, o conceito que se tem de evolução social, sociocultural, é de que isso aconteceu da pré-história para diante, mas por conta da colaboração do que por conta da competição. Então esse é um outro item interessante para um momento como este, momento de pandemia, de confinamentos, etc.,
que é justamente este aspecto de que a humanidade progrediu ou evoluiu mais por conta da colaboração do que por conta da competição. Então agora é um momento de mais colaboração do que competição, mais postura de colaborar do que de competir, do que de disputar. Não é tanto a questão agora de disputar. E nesse sentido, o exercício da literatura, ele vem favoravelmente ativar circuitos neuronais, cerebrais, que acabam trabalhando para a expansão da consciência, a expansão mental.